Lucas capítulo de número 10. Eu vou rever o texto que nós lemos na semana passada. Não ficou mais nada, né, pastor? Não, né? Vou ler o texto que nós lemos na semana passada, Lucas capítulo 10, aonde Jesus escolhe 70 discípulos. E esses discípulos eram novos convertidos. Só para você ter uma ideia, o crente mais velho de Jesus, que Jesus deixou, tinha 3 anos de ministério. Então esses 70 discípulos, eles foram escolhidos por Jesus, e Jesus disse, depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e o enviou de 2 em 2 para que fosse adiante dele a cada cidade, lugar onde ele havia de passar. Jesus falou assim, olha, aonde eu vou passar, eu quero que vocês vá primeiro. Amém? Jesus estava dizendo, eu vou passar por tal e tal cidade, mas eu quero que vocês vão primeiro naquela cidade, vão primeiro naquelas casas, e digam para eles que eu vou estar lá, que eu vou passar por lá. E lhe disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Vão, eis que eu os envio, como cordeiro para o meio dos lobos. Não leve bolsa, nem sacola, nem sandálias, nem salde ninguém para o caminho. Por quê? Porque é urgente. Vocês têm que ir logo preparar um lugar, porque é urgente que eu vá nessa casa. Então não pare em lugar nenhum. Deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. Deus tem uma urgência de ir na sua casa. Deus tem uma urgência nessa manhã de mudar a sua casa. Eu não sei como é que está o ambiente lá na sua casa. Eu não sei se é um ambiente de paz ou é um ambiente de confusão. Mas Deus tem urgência de mudar a sua casa. E você vai entender isso nessa mensagem, nessa manhã. Ele disse, vão, eis que eu envio como cordeiro para o meio dos lobos. Não leve bolsa, sacola, nem sandália, nem salve ninguém pelo caminho. Ao entrar numa casa, diga primeiro, paz seja convosco. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, tem alguém que ama a paz aqui? Aleluia! Esta paz repousará sobre essa pessoa. A paz repousará. Se não houver uma casa que receba a paz, essa paz voltará sobre vocês. Fique na mesma casa, comendo e bebendo de tudo que estiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Quando entrar numa cidade e ali forem bem recebido, coma o que lhe for oferecido. Esse é o texto que nós lemos. Se você não ouviu, quem não ouviu a primeira parte dessa mensagem, levante sua mão. Então você vai acessar o YouTube da igreja e vai ouvir a primeira parte, porque a primeira parte completa aquilo que eu vou falar nessa noite, nessa manhã. Abra agora a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número, 1 Crônicas, capítulo de número 13. 1 Crônicas, capítulo de número 13. Enquanto você abre 1 Crônica, capítulo 13, deixa eu te colocar no contexto dessa história. Deus tinha mandado Moisés fazer uma arca da aliança, aonde a tampa tinha 2 querubins, que eles tinham as asas desse jeito, encurvado de joelho. A arca, Deus disse, a arca vai representar a minha presença no meio do povo. E a Bíblia diz que assim fizeram, mas o tempo se passaram e na época do profeta Samuel, ainda criança, o povo de Deus já estavam desviados, mas eles achavam que a presença de Deus ainda estava manifesta, por quê? Porque eles tinham o símbolo da arca, eles não entendiam que a presença de Deus era diferente. A arca simbolizava a presença de Deus, mas não era a presença de Deus.
O povo estava desviado. A Bíblia diz que os filhos dos sacerdotes, que eram os próximos sacerdotes da época, Ofni e Finéias, viviam uma vida desregada, viviam uma vida onde se aproveitava das mulheres, onde roubava a oferta da casa do Senhor, mas por o fato deles ter uma arca de madeira lá, a arca do Senhor, eles achavam que a presença de Deus estava ali no meio deles ainda. Assim como nos dias atuais, muitas pessoas, eles acreditam que pelo fato de o nome deles estar no hall de uma membresia de igreja, por o fato deles frequentar a igreja num culto de domingo, ou talvez uma vez por mês, eles acham e acreditam que carregam a presença de Deus. Mas eles não carregavam. E se rompeu uma guerra entre os filisteus e o povo de Deus. E o povo de Deus foi para a guerra, e quando chegaram lá, 31.000 pessoas, soldados do povo de Israel, foram mortos pelos filisteus. E eles voltaram, digamos, com o rabo entre as pernas, e começaram a perguntar, por que é que nós perdemos a batalha? Por que é que o inimigo nos venceu se nós somos filhos de Deus? É uma pergunta que muita gente faz, por que que o inimigo está tomando terreno na minha casa? Por que que o inimigo está tomando terreno na minha família, na minha vida, se eu sou filho de Deus? Porque não é o símbolo, não é a arca, é a presença, é a unção que você carrega. Não adianta carregar a arca se você não carrega a unção. Meu Deus, eu estou num lado que não é o lado que eu quero levar. Mas vamos chegar lá, eu espero em nome de Jesus. Não adianta participar, ser membro de uma igreja e achar que pelo fato de ser membro da igreja, eu carrego a presença. Quando o povo de Deus ia adorar no tabernáculo, eles iam adorar no tabernáculo porque era a casa de Deus, tinha a arca do Senhor, e quando eles chegavam lá, eles se derramavam diante de Deus e eles traziam a presença, mas a arca ficava lá. Você está me entendendo? Quando você vem na igreja, irmão, você vem para pegar presença, para você usar na sua vida. Quando nós sairmos daqui, a manifestação da glória de Deus só vai estar às 18 horas, ou 5 horas, quando os meninos estiverem ensaiando, porque vai ser só um prédio. Eles se reuniram e falaram, por que nós perdemos? Aí eles falaram assim, já sei. É porque nós não levamos a arca do Senhor. Entenderam tudo errado, achava que a presença de Deus estava na arca, quando a presença de Deus estava em eles saberem que eles eram kadosh de Deus. O que é kadosh? Kadosh é a palavra para ser santo, separado. Santidade é um dos temas, é o lema da Igreja do Nazareno. Santidade a quem? Ao Senhor. Ou seja, eu tenho que entender que eu sou separado. E se eu sou separado, eu carrego a presença de Deus. A presença de Deus se manifestava ali na arca, no tabernáculo. Por quê? Porque aqueles objetos, eram objetos que Deus tinha falado para Moisés. Ele é separado, ninguém vai tocar neles, é exclusivamente para o meu uso. Então, enquanto você não entender, irmão,
que você é alguém separado por Deus, para o uso de Deus, para a manifestação da glória de Deus, você não pode carregar o kadosh de Deus, e quando você não carrega o kadosh de Deus, e quando você deixa de carregar a santidade de Deus, e carrega a arca, carrega a carteira de reverendo, a carteira de presbítero, a carteira de membro da igreja, cara, você não carrega nada, porque é a presença. Eles levaram a arca, falaram, ó, perdemos por quê? Porque não levamos a arca. Levaram a arca e foram derrotados. A Bíblia diz que os filhos de Ofni e Finéas foram mortos. A esposa de Finéas estava grávida. Quando ela soube que o seu marido havia morrido na batalha, ela gemeu e deu à luz aquela criança. Ela teve a criança antes do tempo. E quando olharam para ela, falaram assim, que nome nós vamos dar a essa criança? Ela falou, o nome dessa criança vai se chamar Icabô. Fale comigo, Icabô. Ela disse, a mulher do profeta, qual é o nome que se vai dar ao nosso filho? Icabô. Você sabe o que diz Icabô? Foi-se a glória de Israel. Mas a glória de Israel não foi porque os filisteus tomaram a arca. A glória de Israel já tinha ido faz tempo. Então a nossa oração, irmão, é que a glória de Deus, ela nunca saia desse ambiente da 8ª igreja do Nazareno. Mas a nossa oração também é que a glória esteja aqui, mas que você carregue essa glória, essa santidade, dia após dia, no seu caminhar diário. Quando o sacerdote ali, que já estava gordo, porque não trabalhava, ele ouviu que os seus filhos tinham morrido, e a arca do Senhor tinha sido levada pelos filisteus. Ele caiu para trás da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E a arca de Deus foi levada por meio dos filisteus. Colocaram ela no templo de Dagom. Dagom era um deus filisteu que tinha uma imagem de um peixe. E os filisteus colocaram ela como troféu, a arca do Senhor como troféu no templo de Dagom. Quando eles foram olhar no outro dia, a imagem de Dagom tinha caído, se prostrado em frente à arca de Deus. Para Deus dizer, ninguém me desrespeita. Eu deixei levar esse instrumento, porque eles tinham banalizado a presença, banalizado a glória. Passa-se o tempo. Davi, vem Saul como rei. Vem Davi como o segundo rei de Israel, e Davi conquista e coloca a situação em ordem, ele derrota os filisteus, e Davi agora ele quer trazer a arca de volta para Israel. A arca que ele entendia que se manifestava a presença de Deus. E no capítulo 13, que eu pedi para você abrir de 1 Crônicas, diz: Davi consultou os capitães de 1000, os capitães de 100 e todos os chefes. E então disse: toda a congregação de Israel, se vocês acharem por bem, e se for da vontade do Senhor nosso Deus, enviaremos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos, e toda a terra de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas, com eles na cidade dos seus arredores, para que se reúnam conosco. Então vamos trazer para o nosso meio a arca do Senhor. Olha o que Davi diz: eu vou chamar os pastores, eu vou chamar os líderes, eu vou chamar os que trabalham em ministérios, eu vou chamar as crianças,
Eu vou chamar a igreja de Jesus. E vou convocá-los e vou dizer para eles: olha, vamos trazer a presença de Deus de volta para o nosso meio. Ah, você não entendeu, irmão? Porque eu estava me referindo a você agora. Eu estava me referindo à 8ª Igreja do Nazareno. Eu estava me referindo aos pastores, à equipe pastoral. Eu estava me referindo aos líderes que estão aqui e àqueles que estão ouvindo. Eu estava me referindo às crianças, aos líderes de criança. Eu estava me referindo à igreja do Senhor que está aqui nesta manhã, dizendo: eia, vamos trazer de volta a presença de Deus para esse lugar. Vamos trazer de volta a presença de Deus para esse lugar. Verso 4 diz: toda a congregação concordou em fazer isso, porque isso pareceu bom aos olhos de todo o povo. Quem quer trazer a presença de Deus para esse lugar e para a sua vida? Aleluia, glória a Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta para você: quem quer pagar o preço de trazer essa presença? Porque a presença de Deus, ela não vem de qualquer jeito não, irmão. Porque a presença de Deus, ela não vem a gente colocando Deus em último lugar na nossa vida, a gente colocando tudo na frente de Deus. A presença de Deus não vem desse jeito. A presença de Deus, ela vem quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida. Essa desculpinha de faltar culto para dizer que a minha família é prioridade, não, meu irmão, já faça a sua agenda. A gente já faz 2 cultos, né, durante o domingo, e estamos preparando para o terceiro. Para quê? Para que você venha com a sua família para um dos cultos, e aí você pode aproveitar a sua família o restante do dia. E eu falo até para você: terminou o culto aqui, irmão, se você não quiser, não precisa vir no culto das 18 horas. Mas essa desculpazinha de tesourar o dia do Senhor para ficar em casa, para não aparecer em casa dizendo que está dando prioridade à família, dizendo que está dando prioridade a não sei o que, meu irmão, está errado. A prioridade tem que ser Deus na nossa vida. A palavra de Deus, ela diz: Cristo em vós, esperança da glória. Se Deus falar, dói. Aleluia. A gente, quando fala, ameniza, mas quando Deus fala, Deus brada. A gente, quando fala, se a gente não falar pela autoridade de Deus, a gente machuca. Mas quando é Deus que está falando, aleluia, a igreja se alegra. Verso 5, Davi reuniu, e o mais importante aqui, irmão, eu vou te falar uma coisa, que eu nem preguei aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu esbocei, eu estou lendo a palavra. Eu estou lendo a palavra. Na entrega da mensagem pode ser que alguma responsabilidade esteja em mim, mas neste momento aqui a responsabilidade é de Deus, a palavra é dele. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, ou estiver aqui passando aqui, você está vendo. Verso de número 5, Davi reuniu todos de Israel. Verso 6, então Davi com todo o Israel foi a Baalá, isto é, aqui Criate Jeraim, que fica em Judá, para lhe trazer a arca de Deus, diante do qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça. Repita comigo: carroça. Tem gente que está levando a presença de Deus numa carroça. Ah, pastor, mas está certo? Você vai ver que Deus não se agradou. Não leve a presença de Deus numa carroça, irmão. Quando Deus mandou fazer a arca de Deus, do Senhor, Ele deu uma ordem. A arca tinha que ficar no Santo dos Santos, no tabernáculo. Só que o tabernáculo era o que? Era uma tenda. Repita comigo: tenda. Era uma tenda. O povo de Deus era meio cigano. E aí eles construíram uma tenda.
E a Bíblia diz que a presença de Deus se manifestava, olha só, que eles não entendiam. Eles achavam que a arca era a presença de Deus, mas também a nuvem representava a presença de Deus. Então, naquele calor de 50 graus no deserto, a nuvem pousava sobre o tabernáculo. E quem estuda, um dia ainda vou trazer um estudo sobre tabernáculo, nos estudos que a gente traz online. O tabernáculo estava no meio, e disposto no tabernáculo estava as tribos projetadas do lado, na frente e embaixo, e o tabernáculo no meio. 12 tribos dispostas na frente do tabernáculo, do lado direito, do lado esquerdo e atrás. Agora você imagina uma imagem de drone que o povo não tinha. Quando você vê isso hoje, pastor Júnior, era a imagem lá do céu, era a imagem o quê? De uma cruz. O tabernáculo, do lado do tribo, se olhava de cima era uma cruz. Deus já estava apontando para Jesus. Então, de tempo em tempo, a Bíblia diz que o tabernáculo ele tinha que sair daquele lugar, porque eles estavam caminhando para uma terra prometida. Então, a proteção de Deus estava numa nuvem que impedia aquele calor de 50 graus, e à noite era menos 10 graus no deserto. A Bíblia diz que existia uma coluna de fogo. Então a presença de Deus não estava somente na arca. A arca simbolizava a presença. Mas Deus disse: como o objeto é sagrado, é santo e representa a minha presença, vocês precisam tratar com respeito. Meu irmão, eu vou falar até sem estar eufórico, para vocês não acharem que eu sou bravo. Irmão, é falta de respeito quando a gente chega na casa do Senhor, a gente traz o copo descartável, a gente chupa a nossa bala, pega a garrafa de água, vai embora no culto e deixa tudo largado aí. Na segunda-feira eu estava virado aqui, porque a palavra de Deus ela diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É aqui onde Deus vai curar paralítico, aqui é onde Deus vai salvar a família, é aqui onde Deus vai curar pessoas que têm câncer. Mas nós precisamos ter a certeza que este lugar será casa do Senhor quando nós estamos aqui. Se os chineses, os japoneses, que nem acreditam em Deus, acreditam em Buda, acredita nas religiões hindus. Você vê, quando eles vão nos estádios, eles pegam o lixo deles, eles pegam o lixo das outras pessoas, eles não saem de lá enquanto não deixa nada limpo, e a gente sai dentro da casa do Senhor, deixando papel, deixando coisas jogadas. Mas nós temos, tem uma moça que vai limpar na terça-feira, não importa, irmão. Isso diz o quanto que vale o lugar onde nós adoramos a Deus. Esses dias aqui, eu estava aqui, na segunda-feira, 2 garrafas de água aqui, em cima do altar. Se a gente pegar a igreja é como o tabernáculo, lá fora é o átrio, aí é o santo, e aqui é o santo do santo, no santo do santo, papel de bala, papel, água. Meu amado, pega a tua água e leva embora, quando você for embora. É respeito na casa do Senhor. Respeito. Aqui não é um lugar que é um lugar de bagunça, que eu posso fazer tudo, não. Aqui é um governo teocrático. O que é o governo teocrático? É Deus que manda e determina de como a gente tem que funcionar aqui. No dia que o pastor quiser empinar o nariz e dizer que vai fazer do jeito dele, Deus pega ele, tira ele e põe alguém com um coração igual ao de Davi, que vai fazer a vontade de Deus.
No dia que você olhar, você tem minha autorização. Mas preste atenção. Olha e pede para Deus revelar com certeza. No dia que você entender que eu estou conduzindo essa igreja, com a minha vontade e não a vontade de Deus, pode orar para Deus preparar outra pessoa e sair. Estão autorizados por mim. Até tremi, até gelei aqui, ó. Disso que eu te falei para você. Porque aqui tem um negócio de Deus. Se eu que sou da casa, eu não respeito a casa do Senhor, como que é que o visitante que vai chegar, ele vai respeitar? Às vezes eu vou em algumas igrejas aí, e eu vejo lá a vontade que eu tenho, irmão, de colocar uma máquina de café lá, e uma jarra de suco, todos os cultos. Tem uma igreja do pastor Eduardo, você vai lá, tem uma jarra de café, uma garrafa de suco, 2 garrafas de suco, né, aqueles negócios que gela, e uma bolachinha. Meu irmão, quando eu tinha copo descartável lá, eu colocava lá e aí via, o pessoal trazia os copos para cá e ficava assim, ó. Já viu mastigando o copo, daquele barulho irritante? Aí eu aproveitei que teve o Covid, pastor, o senhor não vai colocar, não vou, enquanto a igreja não entender, você sai aqui no estacionamento, é um monte de coisa, é máscara jogada, é um monte de lixo jogado no chão, gente, é casa do Senhor, é casa de Deus. A Bíblia diz o seguinte, continuando, puseram a arca do Senhor numa carroça nova e levaram à casa de Abinadab. Quem era Abinadab? Abinadab era um levita. A casa do Senhor estava na casa de Abinadab, ele era um levita. Ele tinha experiência com Deus. Mas ele, por fato da arca do Senhor estar na casa dele, o que aconteceu? Ele acabou perdendo a reverência. Ele acabou perdendo o respeito. Não torne nunca a glória do Senhor como algo comum na sua vida. Respeite a unção que você carrega. Não traga isso como algo comum. Sansão fez isso. Tratou a presença de Deus como algo comum. Ah, Deus está na minha vida. Eu vou subir no altar, vou tocar e vai dar tudo certo. Eu vou pregar e vai dar tudo certo. Depois eu vou para os braços da Dalila e está bom. No outro culto eu volto e está tudo certo. E um dia que ele estava lá, no braço da Dalila, que os filisteus prenderam ele. Tem 2 textos que eu acho muito triste na Bíblia. Um dos textos é o texto de um rei de Israel, que diz que foi sem deixar saudade. Outro texto que eu acho muito triste é o texto quando Sansão está preso e ele diz assim: eu vou me levantar e como das outras vezes eu vou sair daqui e vou derrotar os filisteus. Aí o texto diz, mas ele não sabia que a presença do Senhor não estava mais na vida dele. Sabe por quê? Porque ele fez da unção do Senhor, da presença do Senhor, algo banal. Ele tratou como simples aquilo que era a glória do Senhor. Abinadab fez isso também, vocês vão ver. Puseram a arca numa carroça e levaram à casa de Abinadab. Uzá e Aiô, que eram os filhos de Abinadab, conduziram aquela carroça. Davi e todo Israel se alegraram diante de Deus com toda a sua força, com cântico, com harpa, liras, tamborins e trombetas. Olha o que acontece, Davi, colocaram a arca do Senhor em uma carroça, fizeram a maior festa e Davi está lá se festejando com todo mundo, instrumento tocando, ministério de louvor tocando, mas tinha esquecido do principal,
Qual era o principal? A ordem de Deus para Moisés: quando for transportar a arca, vocês fazem o seguinte: vocês pegam um mastro, uma vara que eles tinham feito de ouro. Na arca tinha, em cada lugar tinha 2 argolas. Então você colocava o mastro de um lado, o mastro do outro, 4 sacerdotes, 2 em cada lado. Eles não tocavam na arca. Eles levantavam, colocavam a arca nas costas. A arca não é para ser carregada em uma carroça. A presença de Deus não é para ser carregada em uma carroça. A presença de Deus é para ser carregada onde? Dentro de mim. Nas costas. E aí eles andavam e davam 7 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vinha um sacerdote e sacrificava um animal. Aí eles davam mais 7. Era assim que tinha que ser carregada a arca. Os sacerdotes da época tinham banalizado tudo. Eles colocam na arca. E quando chega, verso 9, a eira de Quidom, Uzá estende a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Até parece algo inofensível, né? Os bois vão caminhando ali com a arca na carroça, e aí de repente, naquele caminho que era cheio de pedra, a roda da carroça, ela bate numa pedra, ela pende para um lado, a arca escorrega e vai caindo, e o Uzá, ele coloca a mão para não cair, parece tudo certo. Só que eles estavam fazendo tudo errado desde o começo. Deus não precisa de ajuda. Deus precisa que eu e você possamos obedecê-lo, respeitá-lo e honrar a unção que nós carregamos. Naquele momento a Bíblia diz que Deus ficou irado. A ira de Deus se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão para segurar a arca. E ele morreu diante de Deus. Gente, sabe o que eu vejo aqui? Gente, eu não estou conseguindo entrar onde eu queria entrar na minha mensagem. Mas sabe o que eu vejo aqui, irmão? Presta atenção, se Deus, ele é vida, se quando a gente vai para Deus, a gente tem vida, por que Deus está dizendo que Uzá morreu diante da presença de Deus? Nós temos que ter cuidado para que nós não possamos estar na presença de Deus e mesmo assim estar morrendo diante dele, porque não respeitamos a unção que carregamos, porque não respeitamos a glória do Senhor, porque vivemos uma vida onde desonramos os nossos pastores, desonramos os nossos líderes, desonramos a nossa liderança. A palavra de Deus, ela diz: crê nos seus profetas e prosperareis. Tem muita gente que está morrendo na presença de Deus. E a Bíblia diz que Uzá morreu na presença de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. Aí ele disse: como poderei trazer a arca do Senhor diante de mim para nós? Por isso Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez como que fosse levada à casa de, repita comigo, Obed-Edom. E assim a arca do Senhor ficou com a família de Obed-Edom durante quantos meses? 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom em tudo que ele tinha. Amém?
Quem era Obed-edom? Obed-edom, ele morava à beira da estrada que levava a Jerusalém. Mas quem era realmente esse homem? Obed significa servo, o mesmo que escravo. E Edom denota que este homem era da descendência dos edomitas, que era descendente de Esaú, sendo este um povo inimigo de Israel. Não bastante, ele era geteu, ou seja, ele era de Gate, provavelmente da terra de Golias. Então estamos falando aqui de um homem que era rejeitado, de um homem que ninguém dava valor para ele, de um homem que seria a última pessoa onde se levaria a presença de Deus. Mas foi lá que Davi deixou a arca do Senhor. E a Bíblia diz que a arca ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses. E durante 3 meses, a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Obed-edom, abençoou seus filhos, abençoou sua mulher, abençoou a sua vida financeira, abençoou a sua vida espiritual. E por quê? Por que Deus abençoou Obed-edom? Primeiro, porque Obed-edom assumiu o risco de ter a presença de Deus na sua casa. Irmão, você não entendeu nada. Obed-edom assumiu o risco de ter a presença de Deus na sua casa. Ele disse: não, eu vou tratar a presença com respeito. Eu vou trazer a presença de Deus para minha casa. Eu vou fazer que essa casa seja uma casa de paz. E como é que a nossa casa se transforma numa casa de paz? Quando a gente traz a presença de Deus para a nossa casa. Como é que Jesus diz lá em Lucas 10? Enviou de 2 em 2 para que fossem lá adiante, na casa que ele visitaria. E disse: ei, o Senhor quer visitar a sua casa, paz esteja convosco. Aí a pessoa dizia: não quero. Aí a paz voltava para o discípulo e ia para outra casa. Ei, Jesus me mandou adiante, para quê? Para dizer que essa casa é uma casa de paz, ele quer visitar. Quantos querem a visita de Jesus na sua casa? Ele quer visitar. Ah, é? Então entra. Porque eu estou precisando, meu casamento está precisando de uma visita. A minha vida financeira está precisando de uma visita. A minha vida está precisando ser mudada. Por que a vida de Obed-edom foi mudada? Porque ele correu o risco da presença de Deus. A partir de hoje a minha casa vai ser diferente. Cara, vai ser diferente. Vai ser uma casa de paz. Por que Obed-edom foi diferente? Por que ele foi abençoado? Porque ele obedeceu. Ele obedeceu. Obed-edom recebeu a arca da aliança em sua casa porque foi obediente ao rei Davi. Davi disse: eu vou deixar a arca aqui, porque se eu levar essa arca com esse povo tudo sem respeitar, vai morrer todo mundo. Já morreu Uzá. Aí Obed-edom falou assim: espera aí, se eu abrir a porta, olha o pensamento dele, Deus vai abençoar. Pô, a presença de Deus na minha vida, se Deus abençoou Israel, imagina se eu tiver ele na minha casa. Todo dia que Obed-edom, quero conjecturar aqui, ele passava com respeito ali, pela sala onde estava a arca. Ele se ajoelhava, ele tirava um tempo, dizia: Senhor, como é bom ter o Senhor na minha casa. Depois que o Senhor entrou na minha casa aqui, gente, meu marido deixou do vício. Eu fui curado daquela enfermidade.
Sabe, eu tinha tanto problema financeiro, mas o Senhor está resolvendo todos. Porque a Bíblia diz que Deus, durante 3 meses, Deus abençoou em tudo a casa de Obed-Edom. Por que Obed-Edom foi abençoado? Porque ele entendeu que a prosperidade, ela vinha da presença de Deus. Porque Obed-Edom foi abençoado? Porque ele esboçou gratidão. Gente, não é peso nenhum trazer a presença de Deus para minha casa. Peso é carregar a destruição, a desgraça na família. Obed-Edom, por ter trazido a arca para a presença, para sua casa, ele teve um crescimento exponencial, um crescimento espiritual. Eu vou citar aqui porque o tempo já está correndo. Para Obed-Edom, a presença de Deus é mais importante do que os milagres derramados sobre a sua vida. Deus abençoou a vida inteira de Obed-Edom, mas ele não ficou só aí. Em 1 Crônicas, você lê em casa, capítulo 15, verso 17 e 18, ele segue para Jerusalém, depois que a sua casa é abençoada, ele segue para Jerusalém, ele abandona a sua residência, ele deixa tudo e ele vai se tornar, sabe o quê? Porteiro da casa de Deus. Ele vai dizer, cara, eu preciso fazer algo por esse Deus. Em seguida, depois de ser porteiro da casa de Deus, ele vai se tornar guardião da arca. 1 Crônicas, capítulo 15, verso 24. Eu vou ler para você. 1 Crônicas, capítulo 15, verso 17, diz o seguinte. Verso 17, diz: assim os levitas designaram Emã, filho de Joel, os 2 irmãos dele, Asaf, filho de Beraque, e dos filhos de Merani, irmão deles, então filho de Coaçoás, e com ele os seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bené, Jaezel, e aí vai falando o nome, Benaia, Matia, e os porteiros, Obed e Edom, Obed-Edom e Joel. Ele está crescendo espiritualmente. Depois ele vai se tornar guardião. Olha o que diz o verso 24. Ele não vai ficar, ele vai crescer. Sebania, Jofá, Natanael. Os sacerdotes tocavam a trombeta diante da arca de Deus, e Obed-Edom era porteiro da arca. Agora eu estou aqui, cuidando da presença. Estou mostrando a presença. Estou mostrando assim, e eu sou um testemunho vivo, porque Deus abençoou a minha vida, eu posso contar testemunho. De guarda, ele se tornou o quê? Ministro da adoração, liderado por Asaf. Olha o que diz o verso capítulo 16, verso 4 e 5. Designou dentre os levitas, Obed-Edom não era levita, mas designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar louvor e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Matitias, Eliabe, Benai e Obed-Edom. Para ser agora o quê? Aqueles que estão ali adorando. E de repente, incansável, depois de ser adorador, depois de ser liderado por Asaf, deixa de ser somente um ministro de adoração e se torna o que? Um líder de 68 pessoas. Olha o que diz o verso 37 do capítulo 16. Então Davi deixou Asaf e seus irmãos ali diante da arca da aliança do Senhor, para ministrarem continuamente diante dela,
segundo o que estava ordenado para cada dia. Também deixou Obed-edom com os seus irmãos em número de 78 homens, e bem como Obed-edom, filho de Jodutum, para serem porteiro. Então a presença de Deus, ela nos leva a lugares extraordinários. E por que é que eu preguei essas duas mensagens durante essa semana? Porque Deus me incomodou, e já tem me incomodado já faz anos. Os pastores que estão mais próximos conhecem esse anseio. Deus disse para mim: olha, eu quero abençoar a vida de pessoas na igreja. E nós estamos começando um trabalho chamado Casa de Paz, onde nós queremos estar na sua casa, durante 7 semanas, ministrando a presença de Deus com 7 mensagens, em áreas específicas da sua vida. Você está entendendo? Pastor, é online? Não, não é online. A sua casa não é dentro da internet. A sua casa é casa. Então, nós estamos começando um trabalho chamado Casa de Paz, aonde nós vamos ministrar durante 7 semanas, em áreas específicas da sua vida. Vamos fazer aquilo que nós chamamos de uma campanha na sua casa, num dia específico, numa hora específica, para trazer a presença de Deus para a sua família, para a sua vida. Porque eu sei que muitos daqui adoram o Senhor sozinho. Tem pessoas que não fazem, que não adoram com você. Tem muitos aqui que tem áreas específicas que precisam ser tratadas. Então eu quero dizer para você que nós estamos dispostos a ir na sua casa. Jesus disse: olha, Jesus enviou primeiro de 2 em 2. Então 2 pessoas irão na sua casa, durante 7 semanas, para orar, para ministrar uma palavra e abençoar a sua vida em áreas específicas. Jesus disse: olha, vão de 2 em 2, e digam para eles que eu quero entrar na casa deles. Prepara o ambiente, diga: a paz do Senhor esteja sobre essa casa. Se lá tiver um receptor dessa paz, vocês entrem lá. Se não tiver, a paz volta para vocês. Então eu quero crer, eu não sei se tem como pôr meu telefone aí, mas se você tiver interessado, e aproveita, porque é muita gente nessa igreja, eu vou fazer o mesmo convite à noite. Nós queremos estar ministrando na casa de algumas famílias durante 7 semanas, em dias específicos. Ah, pastor, eu posso na terça-feira, mas na semana que vem o senhor faz na segunda. Eu posso 8 horas, mas na semana que vem o senhor faz 3 horas da tarde. Não, é em datas específicas. É um dia específico e um horário específico, com hora de terminar e hora de acabar. Amém? Eu quero orar por você nessa noite que recebeu essa palavra, para que Deus possa abençoar a sua família. E eu deixo o convite para você. Se você quiser passar lá na frente, deixar o seu nome, o telefone, nós entraremos em contato. Ou se quiser mandar uma mensagem para mim, eu também vou entrar em contato com você. Amém? Eu não sei se você entrou aqui e você não entregou a vida a Jesus ainda. E você entendeu dessa presença, você diz: eu preciso ter essa presença na minha casa. Eu quero aceitar a Cristo como Salvador. É o primeiro passo para você trazer a glória de Deus para a sua vida. Então, se você entrou aqui nessa manhã e você não entregou a vida para Jesus ainda, levante a sua mão, eu quero orar com você. Fala: eu quero entregar minha vida para Jesus. Levante a sua mão nessa manhã, eu quero orar por você nessa manhã. Aleluia. Fale com Ele nessa noite. Fale com Ele nessa manhã. Enquanto o louvor prossegue, vou já orar por você.
Fale com Ele. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que veja a tua face, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça lhe esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta. Aleluia. Tua presença é meu prazer. Ó, se essa palavra falou com você de alguma forma, eu queria desafiar você a sair aqui na frente. Ah, pastor, se eu for na frente, o senhor vai na minha casa? Não, eu só vou na sua casa se você me convidar. Amém? Se você falar, eu quero que o senhor vá na minha casa, aí eu vou. Mas eu estou chamando você, que se essa palavra falou com você em alguma parte dela, eu quero orar e abençoar a sua vida. Sai do seu lugar, eu já quero orar por você, abençoar a sua vida e vamos para casa. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça lhe esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Aleluia. Quero orar por você. Pai, a tua palavra foi ministrada nessa noite, Senhor, nessa manhã. E nós compreendemos, ó Pai, que nós precisamos ter a tua presença sobre a nossa vida. Ter a tua presença, ó Deus, na nossa casa, na nossa família, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, não nos deixa tratar a tua glória, não nos deixa tratar a tua presença como algo comum, Senhor. Porque nós entendemos, ó Pai, que quando respeitamos a tua presença, Senhor, o Senhor manifesta a tua glória sobre a nossa vida. O Senhor manifesta a tua unção sobre a nossa vida, os teus milagres sobre a nossa vida, Pai. Então, ó Deus, entra primeiro no coração dessa pessoa. Como diz o livro de Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. O Senhor está primeiro na porta do teu coração, no porta da tua vida, dizendo: eu quero entrar. Eu quero entrar. Existe aí uma pessoa de paz, porque eu quero entrar. Paz seja convosco. Abra a porta do seu coração nessa manhã e diga: Senhor, pode entrar. Aqui é uma casa de paz. Aqui é uma pessoa de paz. Oh Senhor, abençoa, Senhor. Cura, Senhor. Abençoa a família. Cura esta pessoa. Abençoa a sua vida espiritual, abençoa a sua vida física, abençoa a sua vida sentimental, abençoa a sua vida financeira. Deus, que a tua presença venha sobre a nossa vida, Pai. Aleluia, aleluia. Vem com a tua presença, Senhor. Nós não queremos ser iguais, Pai. Queremos sair daqui com a tua presença. Queremos sair daqui, ó Pai, entendendo, ó Deus, que a tua graça nos basta, porque o teu poder nos fortalece nas nossas fraquezas. Fale com Ele, fale com Ele. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. A tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Tem paz aí? Tem paz aí? Tem paz na sua vida? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que a paz de Deus esteja sobre a tua vida, que a paz de Deus esteja sobre a tua casa, que a paz de Deus esteja sobre a tua família.
Ah, que a unção e a presença de Deus possa transbordar na tua vida, assim como transbordou na vida de Obed-Edom. Obed-Edom não fazia nem parte do povo de Israel, não era nem escolhido, mas ele disse assim: olha, Senhor, se o teu povo não pode, ou não quer tratar a tua presença como deve ser tratado, entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida. Que Deus possa entrar na tua casa, que Deus possa entrar na tua vida, e saiba que você pode mudar a tua casa. Amém? Amém? Estenda suas mãos. Pai, eu abençoo a vida de cada pessoa que está aqui nessa manhã. Eu creio, Deus, que nesse dia 12 de março é um dia que vai entrar para a história dessa pessoa com uma mudança radical pela tua presença. Deus começa curando, começa restaurando, começa se fazendo presente nessa vida, e que a graça de Deus Pai, e que a consolação do Espírito Santo, e o amor de Jesus, e a paz de Jesus